Mudanças na regulamentação dos MIPs, piso nacional dos farmacêuticos, prioridade no atendimento a portadores de fibromialgia. Esses são alguns dos temas que serão tratados no Bula Legal de hoje e é logo depois da vinheta. Fica comigo até o fim. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Ascoferd no YouTube. Tá no ar mais um Bula Legal. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que nós subirmos um vídeo novo aqui. Estão aqui comigo o André Borba, analista político da Arco Advice, a Arco que vocês já conhecem, uma empresa de análise política, né, uma referência no cenário nacional, e Rafael Spinel, advogado e presidente executivo da ABC Pharma, que também está aqui com a gente. Obrigada pela presença. Quero começar com as pautas nacionais, né? Conversando com o Rafael. Rafael, o Senado, ele aprovou um projeto de lei que cria o piso nacional dos fisioterapeutas. A gente tinha o piso nacional dos enfermeiros e agora o piso nacional dos fisioterapeutas. De que forma esse PL impacta as discussões e o andamento dos projetos que propõem um piso nacional para o farmacêutico, né? Queria te ouvir sobre isso e também saber como estão as discussões em relação ao piso nacional do farmacêutico, em que pé estão esses projetos, porque eu acho que é mais de um projeto que trata do piso do farmacêutico, se eu não me engano. Olá, Viviane, é um prazer novamente estar aqui com vocês, André, todos que nos assistem. Respondendo a sua primeira pergunta, o impacto no sentido de mobilização, de trazer um fortalecimento com relação a uma pauta perante o Congresso Nacional, na Câmara, no Senado Federal, haja vista que nós falamos de um profissional ligado à área de saúde. Na esteira do que aconteceu com os enfermeiros e com os fisioterapeutas, uma pauta muito provocada pelos profissionais de uma forma legítima, e nesse sentido, acredito que ela fortalece dentro desse cenário político a importância da tramitação do projeto. Então, acredito que sempre quando há um projeto aprovado que está alinhado com o tema no qual a gente conversou, está conversando, cria de fato ali um fortalecimento. É uma pressão, né? Na verdade, acaba sendo mais uma forma de pressão. Mas quantos projetos tramitam atualmente, Rafael, relacionados ao piso nacional do farmacêutico? Acho que são dois, né? Então, ao piso são dois, mas é importante que tenha uma questão processual dentro do projeto, que um está pensado ao projeto de origem, e é o que de fato prevalece, que é o projeto 1559 de 2021, projeto de autoria do deputado André Abdon. É um projeto, se me permite desenvolver, falar um pouco sobre ele, Viviane, que na legislatura passada ele teve uma aprovação numa das comissões, que foi a Comissão de Seguridade Social e Família, e ele foi encaminhado para a Comissão de Trabalho. Porém, em razão da proximidade com o fim da legislatura, ele não teve tempo hábil para que ele fosse apreciado. Ele tinha um parecer apresentado por um deputado, mas não houve tempo hábil para sua análise. Qual que é o passo agora atual dele, né? Qual que é o estágio atual dele? E aqui me permite rapidamente contextualizar. A comissão, esse projeto ele vai ainda tramitar por 3 comissões. Isso se dá em razão que a comissão de trabalho, uma questão regimental, o André pode até trazer essa consideração, ela foi desmembrada. A gente tinha a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e houve um desmembramento. Agora, há uma Comissão de Trabalho e uma Comissão de Administração e Serviço Público. Isso fez com que o projeto também tivesse ampliado as comissões temáticas para o qual ele tenha que ser analisado na Câmara dos Deputados. Para além disso, ele está agora na Comissão de Trabalho. Recentemente, nós tivemos a eleição do presidente da comissão, o deputado Ayrton Faleiro, do PT, do estado do Pará, e o projeto aguarda a designação de um relator que fará a apresentação de um parecer e vai ter um amplo debate nessa comissão. Uma vez que ele tenha a sua aprovação, ele obrigatoriamente terá que passar na Comissão de Administração e Serviço Público, na Comissão de Finanças e na Comissão de Constituição e Justiça.
Então, o projeto está caminhando. Qual é o piso proposto mesmo, Rafael, por ele? Acho que 6.500, é isso? Isso, o piso de partida é 6.500, com um adicional de 10% para o responsável técnico farmacêutico. É importante, né, pontuar, Viviane, que nessa comissão, na comissão de trabalho, como a comissão de mérito, nós acreditamos que é a comissão mais importante na discussão com relação ao tema, porque é onde você vai estabelecer as premissas, trazer as considerações de todos os elos, de todos os atores envolvidos, para que você faça, ou melhor, que você tenha uma oportunidade que aqueles atores que compõem a comissão entendam quais são os reflexos, quais são os impactos da proposta apresentada. Nós já discutimos esses impactos aqui no Bula Legal, em outros programas e também no Ed Farmácia. Então, se você está interessado em pesquisar um pouco mais sobre esses impactos, que são sempre muito bem apresentados pelo Rafael em audiências públicas, em Brasília, enfim, dá uma passeada aqui pelo canal que você vai encontrar. Mudando agora de assunto, a deputada Flávia Moraes, que é do PDT de Goiás, ela foi designada relatora do PL 5443 de 2019. Para você que não se lembra, esse PL propõe mudanças na regulamentação dos MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição. Eu vou mencionar 3 propostas desse PL, 3 possíveis mudanças desse PL. Que os critérios e procedimentos para enquadramento ou reenquadramento de MIPs sejam regulamentados exclusivamente por lei, a primeira delas. Segunda, cria a classificação de tarja azul para os medicamentos de tarja vermelha sem retenção de receita, que possuem, no mínimo, 70% dos critérios estabelecidos para os MIPs. E terceira mudança proposta, que os medicamentos de tarja azul possam ser prescritos por médicos ou por farmacêuticos. Essa é a novidade. Rafael, como a ABC Farma avalia essas propostas e o que esperar da nova relatora? Bom, Viviane, primeiro, acho que é importante, e aí, com todo respeito ao autor da proposta, mas a ABC Farma, nós somos manifestamente contrários ao ponto que se pretende atribuir à reserva legal, ou seja, à lei, a regulamentação do enquadramento dos medicamentos isentos de prescrição. E por quê, Viviane? Então, ao nosso sentir, a classificação de um medicamento, seja ele como isento de prescrição ou não, é uma atribuição da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Veja, Viviane, que nosso país criou uma agência nacional, que é importante destacar, que se equipara às melhores do mundo em termos de competência técnica, e justamente assim o fez para dar maior segurança e permitir análises que estejam alinhadas às melhores práticas mundiais, né? Inclusive, em agosto de 2016, a Anvisa publicou a RDC 98, que atualizou as regras, né, que estabelece as exigências para que um medicamento seja registrado como isento de prescrição. Inclusive, essa nova resolução, ela estabeleceu critérios muito mais claros e objetivos para que a indústria farmacêutica possa solicitar à Anvisa do reenquadramento de um medicamento tarjado para que ele possa, sim, ser enquadrado como MIPS. Então, o nosso sentir, esse primeiro ponto, nós somos totalmente contrários, porque ele restringe, ele limita a competência da Anvisa, nós entendemos que se deve justamente fazer o contrário, reforçar e fortalecer a autonomia da Agência Nacional. E quanto à criação da tarja azul, faz sentido para vocês essa proposta? Com relação à tarja azul, a gente entende, e aqui me permite, Viviane, estabelecer algum ponto que ela faz uma vinculação com relação à prescrição pelo profissional farmacêutico, né? E aqui é um ponto importante. O ato farmacêutico, melhor, de prescrição, ele é realizado no contexto da execução das atribuições clínicas do profissional, né, que está regulamentado pelo Conselho Federal de Farmácia, se eu não me engano, uma resolução de 2013, a 585. Nós tivemos a Lei 13.021 de 2014, que reforçou essa função na atribuição da prescrição farmacêutica, da atuação clínica dos profissionais. Recentemente mesmo, nós tivemos
a concessão por parte da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, a autorização para que os profissionais farmacêuticos, dentro do SUS, possam prescrever as profilaxias, né, de pré e pós-exposição ao HIV, ou seja, o profissional farmacêutico, ele cada vez mais vem ganhando destaque, vem sendo fortalecidas suas atribuições clínicas. Isso é um ponto importante. Por outro lado, nós temos um aspecto que também é importante considerar, que é a Lei 12.842 de 2013, que trata sobre o exercício da medicina. Então, quando a gente quer trazer para o ambiente do político uma discussão com relação não apenas à alteração ou à criação de uma nova taxa, e que isso implica também a autorização para o profissional, para nós é necessário que haja uma profundidade, um maior debate com relação a este tema, porque envolve outros atores, envolve questões muito complexas, inclusive a alteração de outras leis que hoje estão em vigência, para que assim a gente tenha uma melhor esclarecimento, que seja maior, que seja clareado essas questões, para que a gente tenha uma posição mais clara com relação a esse ponto. A gente vai acompanhar aqui no Bula Legal o andamento desse projeto, mas já te pergunto, quero saber a sua opinião, né? Coloca aqui nos comentários o que você acha sobre essa proposta de tarja azul, de medicamento de tarja azul, e também o que você acha da possibilidade de esses medicamentos serem prescritos não só por médicos, mas por farmacêuticos. Coloca aqui embaixo que a gente quer saber a sua opinião. Vamos seguir agora aqui. Quero passar para o André, porque eu vou falar das pautas estaduais. André, obrigada novamente pela sua presença. Quero começar comentando aqui contigo sobre o PL 5355, recente, de 2022. Esse PL estabelece que todas as farmácias e drogarias devam disponibilizar o aparelho de oxímetro à população de forma gratuita para aferição no local, pelo tempo que durar a pandemia de Covid. Esse projeto ainda está valendo? Como está? A gente não está mais em pandemia. Atualiza a gente sobre isso. Bom, primeiramente, olá a todos. Sempre um prazer, Rafael e Viviane. Vou permitir voltar até uma provocação que o doutor Rafael fez no começo, sobre a questão das comissões. Realmente, a gente, por mais que tenha uma diminuição de partidos dentro da Câmara dos Deputados, a gente teve um aumento de 5 comissões dentro das câmaras, então a gente teve um desmembramento e, inclusive, o termo saúde, que era tratado dentro da Comissão de Seguridade Social e Família, agora tem uma comissão específica, que é a Comissão de Saúde, dentro da Câmara dos Deputados. Só por isso que eu também fiz questão O que é bem positivo, né, gente? É positivo isso, né? Não sei, Não sei, saberemos, porque às vezes você cria muitas coisas e a gente tem que ver o que efetivamente vai ocorrer. Mas acaba burocratizando, né, André, que você quer dizer, né? Cenas de próximos capítulos. Incha muito, né? Tá bom. Então vamos seguir. Bom, sobre esse projeto de lei, realmente, um projeto de lei que foi apresentado recentemente, em 2022, mas é um projeto que já tem um parecer sendo considerado a sua prejudicabilidade, quer dizer que, porque já teve um projeto anterior a ele, em 2020, que foi considerado inconstitucional por isso não ser competência da Assembleia Legislativa tratar desse tema. Então, é um projeto que vai ser prejudicado, que naturalmente vai ser encaminhado ao arquivo, assim como o anterior. Até porque não faz mais sentido, né? A gente já não está mais em pandemia, a pandemia está controlada, vacinação, enfim, eu acho que a gente tem outras coisas mais relevantes para discutir, né? E aí agora tem um outro PL, que é o 668 de 2021, que obriga estabelecimentos públicos e privados a inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da fibromialgia. Para quem não sabe, a fibromialgia é como se fosse como eu vou explicar isso? É uma doença em que a pessoa sente dores generalizadas pelo corpo e por conta disso deveria ter um atendimento prioritário. Se você pesquisar fibromialgia no Google, você vai achar muita informação. André, esse projeto, como tá? Faz sentido, não faz sentido? Andou, não andou? Então, esse, diferentemente do comentado anteriormente, esse é um projeto específico do município do Rio de Janeiro, o outro é do Estado.
Esse Desculpa, não projeto, fiz essa diferenciação. Obrigada, esse, André. imagina, esse projeto ele chegou a ser vetado pelo prefeito Eduardo Paes, mas a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores, recentemente derrubou esse veto. Então, sim, vão ter que ir no Rio de Janeiro, pelo menos no município do Rio de Janeiro, até segunda ordem, colocar esse aviso. Mas virou lei, está aprovado, então está Virou lei. valendo? Sim, virou lei. Por quê? Porque isso foi aprovado na Câmara dos Vereadores, o prefeito vetou, mas no fim do mês de março a Câmara derrubou o veto do prefeito, então isso é promulgado, é o termo que se diz. Então, isso já Promulgado. foi Então, promulgado e já virou lei. no município do Rio, então agora farmácias e drogarias são obrigadas a darem atendimento prioritário também para portadores de fibromialgia. A lei faz menção a como esse estado, essa condição vai ser comprovada, André? Porque Então, o idoso a gente percebe que é idoso, a grávida a gente percebe, o portador de deficiência também, e no caso da fibromialgia? na verdade, o projeto ele coloca para você inserir uma placa de atendimento prioritário, ok? É óbvio que isso depende de fiscalização, isso o poder legislativo não pode onerar o poder executivo dessa forma. São aquelas leis que assim dificilmente você consegue cumprir de uma hora para outra. Então, de novo, teve um veto do prefeito por entender que isso deveria partir do executivo. Se isso for começar a onerar, isso provavelmente é aquela lei que vai ser judicializada. Então, por hora existe essa obrigatoriedade, temos que acompanhar, porque naturalmente isso vai ser objeto de ações judiciais que vão ter liminares para não onerar, mas nesse momento o que tem é essa obrigatoriedade de colocar a placa de atendimento prioritário. Ok, André, então sigamos aqui. Olha, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, ela foi designada relatora na Comissão de Saúde do PL 1774 de 2019. Esse PL, não sei se você se recorda, ele autoriza os supermercados e estabelecimentos similares a dispensarem medicamentos isentos de prescrição. Inclusive, foi reaberto também o prazo para emendas a esse projeto, isso no âmbito nacional, federal. A deputada ela já foi relatora da matéria na legislatura passada, mas ela não apresentou parecer. E eu acho que até depois o Rafael, se tiver algum comentário, tá, Rafael? Você pode também fazer um comentário, mas o que eu quero perguntar para o André é como está o andamento desse tema na Alerj, em âmbito estadual, porque a venda de MIPs em supermercados também está sendo discutida, né, no estado do Rio de Janeiro, André. Sim, exatamente. O Rafael vai poder comentar, isso aí está um cabo de guerra ali, está tentando fazer com que esse assunto evolua. E no âmbito estadual, existe um projeto de 2018, tá, que está até para ser votado essa semana, óbvio que temos que avaliar, mas é um PL que proíbe a venda de medicamentos no supermercado. E esse PL, na verdade, além de proibir, ele também tem um parecer falando que, na verdade, tem uma justificativa falando que não é competência do Estado legislar sobre isso. Mas existe um PL. Então, essa semana pode ser que seja sacramentado, pelo menos no âmbito do Estado, essa discussão sobre a autorização de venda de medicamento isento de prescrição em supermercados. Mas aí, obviamente, o Rafael vai poder falar como é que está isso no âmbito federal. Eu achei interessante esse contexto, como que está acontecendo em alguns estados da federação. Na linha que acontece no Rio de Janeiro, a gente também identificou aqui no estado de São Paulo que é um efeito, né? Uma vez que a gente tem essa discussão em âmbito nacional, que é o nosso sentir que, de fato, tem ali a competência para poder tratar, porque visa a alteração de uma lei federal, que é a Lei 5991, 73, mas, ao mesmo tempo, por uma discussão e uma interpretação jurídica, nós começamos a perceber a apresentação de projetos, seja a nível estadual e municipal, justamente para poder ou trazer essa limitação em âmbito estadual da venda de medicamentos isentos de prescrição, ou até mesmo outros projetos autorizando a venda desses medicamentos em outros estabelecimentos. No âmbito federal, como bem pontuou o André, a gente tem a designação da Adriana Ventura,
e agora abriu prazo, e essa discussão ela vai retomar numa comissão, como o André falou, que é uma comissão específica de saúde, e que registre-se, que tenha uma configuração muito mais liberal. Inclusive, o presidente da comissão é um deputado do Partido Liberal, então a gente entende que é uma discussão que vai ter vai ganhar peso, vai ganhar uma maior relevância, e vai ser importante, né, todos os atores, inclusive aqueles que estão mais voltados à proteção da saúde, terem uma articulação, estarem próximos para discutir isso em âmbito federal. Maravilha, vamos acompanhar então cenas dos próximos capítulos, né, sobre venda de MIPs em supermercados. Para a gente encerrar aqui, André, eu quero falar sobre o projeto do QR Code, né? A gente falou desse projeto do vereador Pedro Duarte no programa anterior. É um projeto que estabelece o uso facultativo do QR Code pelos estabelecimentos comerciais no município do Rio de Janeiro para dar publicidade às placas que são obrigatórias. A Ascoferj se mobilizou em âmbito estadual e conseguiu levar essa mesma proposta para a Alerj com a ajuda do deputado estadual Anderson Moraes. Foi isso mesmo que aconteceu, André? A proposta é a mesma? Qual a expectativa de vocês para a aprovação desse projeto no Estado? Exatamente. Esse projeto foi encaminhado, foi conversado. Obviamente que faz sentido, né? Tantos cartazes que são obrigados a se colocar, né, em avisos, você substituir por um QR Code, sobretudo no mundo de hoje. Isso foi apresentado ao deputado Anderson Moraes, do PL. Ele aceitou, não só aceitou, como ele já apresentou um projeto de lei no último dia 30 de março. Então, é um projeto que, naturalmente, está no seu início de tramitação. Ele foi designado para passar por 3 comissões somente, o que é bom, porque normalmente se designam 6, 7 comissões. São 3, isso pode fazer com que o projeto ande de uma forma mais célere, mas realmente temos que acompanhar. Mas acho que o primeiro grande passo foi dado e com motivação da Ascoferj, diretamente para que esse projeto fosse apresentado na Assembleia do Rio. Maravilha. Hoje, com a tecnologia, né, fica tudo muito mais fácil. Eu acho que esse projeto é um projeto que pode ser bom para as farmácias e drogarias. E conta para mim o que você achou aqui desse programa, do programa de hoje, programa de número 18. Já fizemos 18 edições do Bula Legal. Coloca aqui nos comentários o que você achou, deixe o seu like se você gostou e compartilhe também, encaminhe esse vídeo para sua rede de contatos. Isso é super importante. Quero agradecer a presença do Rafael. Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço, Viviane, sempre à disposição. Um abraço a todos. Obrigada, André. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e sempre à disposição também. Obrigada, gente. Vejo vocês no próximo programa. Obrigada a você pela companhia. Até o próximo Bula Legal. Até lá. Tchau, tchau.